Vamos passar a palavra ao Partido Chega, que tem 7 minutos, com as intervenções dos deputados António Pinto Pereira e João Tili. Tem a palavra, Sr. Deputado. Muito obrigado. Sr. Presidente, Senhoras e Senhores Deputados, Sr. Ministro dos Negócios Estrangeiros, em nome do Partido Chega, quero dar-lhe as boas-vindas à sua casa, é sempre um gosto revê-lo por aqui. Para esta audição vou convocar a sua reflexão para a polémica aberta em torno dos European Top Jobs e dos candidatos aos mais apetecíveis cargos europeus. As ideias demonstradas de interesse e de jogos de poder político evidenciaram as escolhas de von der Leyen, pertencente à sua família política, e de António Costa, da Casa da Família Socialista, ainda com o apoio do seu governo, que levou ao colo para a Europa o nome de um antigo primeiro-ministro, que deixou o seu país e o meu de rastros e que está, para além disso, envolvido num processo de crime que teima em não encerrar. Bem sei que esse processo teima em não ser arquivado e com isso ilibado o Presidente do Conselho Europeu eleito, contra a vontade do próprio e até do atual chefe do seu governo, tendo em conta o combate que todos têm travado, que eu tenho visto na opinião pública, contra a Procuradora-Geral da República, contra o Ministério Público e o sistema de justiça que hoje combate em Portugal políticos poderosos. Não quero imaginar sequer a vergonha nacional que possa decorrer da Constituição como arguido de António Costa, que ainda pode acontecer, o cenário não está fechado. Mas volto ao meu exercício intelectual. Num tempo distante, a Comissão tinha o nacional de cada Estado, o Conselho Europeu era rotativo, como é o Conselho de Ministros, e as demais instituições que antes tinham o nacional de cada país garantiam, no sistema instituído, desde a origem, desde a fundação das comunidades, igualdade e idêntica soberania dos Estados. Em função das mudanças, o que se assistiu agora foi um verdadeiro assalto aos lugares de poder, na mira apetecível dos partidos do sistema, em que se incluem os populares, os socialistas e os liberais, o que nos transporta para a história fundacional da União e o seu significado. Em 2004, alguém se lembrou de instituir um sistema político de natureza federal na Europa e o Conselho Europeu adotou um projeto de tratado que estabelecia uma Constituição para a Europa, o único tratado não ratificado, por rejeição da França e da Holanda, como sabe. Esse tratado, democraticamente chumbado pela população europeia, surgiu travestido, 3 anos depois, pela mão do Presidente da Comissão nos 2 casos, Durão Barroso, do seu partido, que motivou o Tratado de Lisboa, um tratado em tudo igual ao imposto anteriormente. Portanto, impuseram pela via eurocrática e pela via administrativa aquilo que não conseguiram fazer pela via democrática junto às populações europeias. Mas são 2 tratados iguais: definição de valores e objetivos da União, delimitação do exercício de competências, direitos fundamentais e cidadania, cooperação reforçada, disposições que alteraram o sistema institucional, como atrás referi, o que inclui a designação da atual formação do Conselho Europeu e a sua presidência. O sistema de limitação de competências da União consagrou um sistema também perverso, em que a União passou a ter competências exclusivas e competências partilhadas com os Estados, mas em que estes não têm um único artigo nos tratados que lhes confira como exclusivas as competências que não transferiram por via da atribuição. O que confere carta branca à organização para intervir em áreas que não lhe pertencem mesmo. É disso exemplo o que o Parlamento Europeu recentemente tentou fazer, dominado pelas forças do seu partido e do Partido Socialista, quando se autopermitiu propor que o aborto livre passasse a ser um direito individual consagrado na Carta dos Direitos Fundamentais. Torna-se hoje evidente que o seu partido e o Partido Socialista e as famílias políticas a que pertencem são iguais e cada vez mais desidentificados de valores próprios e despidos das ideologias que os viram nascer. Talvez por isso as populações europeias estejam a abandonar o que as vossas famílias políticas têm de pior e com isso garantir a mudança que a Europa precisa em direção ao crescimento económico, à segurança e defesa e à estabilidade, o que está a ser paulatinamente substituído pelas nossas e novas forças conservadoras de direita, como o Chega, têm vindo a afirmar-se em países europeus como Itália, França, Holanda, Alemanha, Hungria, Roménia ou Argentina, para dar um exemplo de fora da Europa. E estou a falar não de retorno ao nacional-socialismo alemão ou ao fascismo nazi, como de forma néscia a vossa área de poder quer fazer crer às pessoas mais ou menos informadas, mas de governos de países democráticos com capacidade e vontade para combater a inflação, o desemprego, a falta de crescimento económico, a crise na habitação, a fuga dos jovens, a falta generalizada de segurança ou a imigração ilegal. Era sobre estas questões jurídicas e também políticas que eu queria ouvir. E é tudo. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Presidente. Os cumprimentos estão feitos. A política é uma atividade generalista, mas de vez em quando temos que descer à terra. Eu vou dar um exemplo concreto. Eu moro em Odivelas, uso transportes públicos, metro, linha amarela, até ao Rato e depois autocarros 706 e 727, tenho aqui o passe. Vejo os políticos profissionais rasgarem as vestes pela escola pública, mas metem os filhos nos melhores colégios privados. Pelo SNS, mas depois vão às melhores clínicas privadas. E pelos transportes públicos. E depois vejo sair aqui debaixo da garagem com as suas bombas, os seus bólides. Isto é hipocrisia pura.
E tanto na rua daquela bela cidade de Odivelas como no metro e autocarros, eu vejo todos os dias a esmagadora maioria de pessoas com quem me cruzo que não nasceram em Portugal. Não têm aparência, já não falo em raça, senão chamamos já de racista, mas em aparência, tom de pele e, sobretudo, língua utilizadas para além dos turbantes que exibem. Sei que os políticos não andam na rua a pé, nem em transportes públicos, mas peço-lhe que faça esse exercício e perceba que não vivemos no mesmo país que existia até há 10 anos. Portugal e, sobretudo, as grandes cidades mudaram e mudaram muito. A deputada Madalena Cordeiro irá aprofundar este tema, eu fico-me apenas pelas evidências. A pergunta que lhe faço é: como se sente ao fazer parte da classe política protagonista, ou, pelo menos, que permitiu, sem intervir nem regular, toda esta verdadeira revolução ou mudança populacional que se verificou nos últimos anos? Esta é a primeira pergunta, a segunda é mais generalista e é mais rápida. Atendendo ao alarme e ao pânico que alguma classe política, secundada pelo jornalismo que a serve, lançam permanentemente sobre a presidência húngara na União Europeia, como prevê que a mesma União Europeia vá reagir à agenda da Hungria, que ontem mesmo tivemos a oportunidade de conhecer nesta casa, nomeadamente relativamente à competitividade? Por exemplo, os automóveis elétricos chineses, a BYD é apenas um exemplo de entrada. A China tem 10 fábricas maiores que a BYD, que a Mercedes, que a Audi e a BMW. Competitividade da União Europeia, ou apoio à Ucrânia e à imigração ilegal. Muito obrigado. Tem a palavra, Sr. Ministro. 7 minutos desta vez. Muito bem. Enfim, agradeço muito as, eu diria, declarações, porque mais do que perguntas foram enunciações de posições, aliás, teóricas, sobre a União Europeia. Enfim, eu, Sr. Deputado Pinto Pereira, posso-lhe explicar qual é a minha posição sobre a construção europeia. Posso fazê-lo, mas não sei se este é o fórum exato para isso, enfim, neste contexto e neste formato. Mas também não queria fazê-lo, porque senão depois a Iniciativa Liberal, que há de falar a seu tempo, vai dizer que eu tenho um tom professoral. E, portanto, porque estou a explicar aquela que é uma posição que é a minha. Mas pronto. Sabe que há aqui um grande problema com a questão do federalismo. É que toda a gente que fala sobre o federalismo, a grande maioria não sabe mesmo o que é o federalismo. Porque aquilo que o Sr. Deputado estava a defender, que era haver um tratado no qual se dissesse claramente qual é a competência dos Estados, qual é a competência da União, quais são as competências partilhadas, isso é um sistema federal. Isso é que é um sistema federal. Ao contrário do que imagina, o federalismo talvez desse mais autonomia aos Estados-membros do que uma situação que nem é federal nem deixa de ser. É federal numas coisas, é hiperfederal noutras e é totalmente nacional noutras. Se nós tivéssemos um sistema federal consistente, os Estados-membros dessa federação teriam, porventura, mais autonomia e mais soberania do que têm hoje. Porque, de facto, o que acontece é que, como essas competências não estão claramente delineadas, porque não se trata de uma federação, depois pode haver o tal deslize que diz, de quando, em vez, a União ir expandindo as suas competências de forma, digamos, quase imperceptível ou dificilmente contestável. Portanto, é para lhe dizer que, não estando de acordo com o seu anti-europeísmo claro, isso é, para mim, é evidente que se o federalismo fosse um federalismo autêntico e verdadeiro, porventura nós estaríamos numa situação em que algumas das preocupações que exibiu não existiam como preocupação. Estaria muito mais satisfeito e muito mais contente, só estaria muito descontente por causa de usar a palavra federal. Mas se o problema é o problema de palavras, também podemos encontrar um sinónimo que não queria erisipela a ninguém. Bom. Deputado António Pinto Pereira, a seguir, deputado João Tili. Obrigado, Sr. Presidente, Srs. Deputados, Sr. Ministro dos Negócios Estrangeiros. Eu queria dizer-lhe apenas que não sou anti-europeísta, nem faço parte de qualquer partido ou movimento popular, como disse aqui, de forma impertinente. Dediquei a minha vida toda a estudar o direito da União Europeia, onde tenho mais de 30 livros publicados, ensinei e investiguei esta área, portanto, não foi por outra coisa senão por paixão. Não me conhece, mas eu chamo António Pinto Pereira, sou coordenador do Partido Chega nesta comissão e não sou anti-europeísta, ponto final. Defendemos a Europa, não defendemos uma Europa de federações,
Defendemos uma Europa de nações, nações com independência e com igualdade dentro desta organização. Claro que reconhecemos os princípios que vêm da jurisprudência da década de 60, que o Sr. Ministro também conhece, acórdãos como Zimental, como Costa contra Inel, como Fanduín, que impuseram princípios que são sacramentais na organização, como o da aplicabilidade direta e efeito direto, da primazia, do direito comunitário, como era então designado, hoje direito. Isso não se discute. O que nós discutimos aqui é uma federação que o tratado que eu referi em 2004 pretendia impor na Europa. E por essa razão foi chumbado a partir da França, que é um dos founding fathers desta organização, como também sabe. E da Holanda, evidentemente, logo a seguir. E caiu. 3 anos depois, pela mão de Durão Barroso, do seu partido, vem a ser instituído um tratado de Lisboa, que não é outra coisa senão o tratado anterior, imposto por via administrativa aquilo que não conseguiu por via democrática, como eu referi anteriormente. Portanto, não estamos aqui a discutir, e interpretou mal aquilo que eu disse, não estamos aqui a discutir que não existam critérios democráticos na eleição do Presidente do Conselho Europeu. Estamos a falar de coisas diferentes. Estou a falar de um tempo, que também é o seu, de 1992, em que nós assumimos a primeira presidência do Conselho Europeu, pela mão do Presidente Cavaco Silva, e recordo-me de termos sido acusados no mundo, porque éramos pequenos, não iríamos conseguir fazê-lo, fez-se um centro cultural de Belém, e fizemos uma primeira presidência notável, que honrou Portugal. O mesmo aconteceu em 2000 e em 2007. Isso é que era correto, era a rotatividade das presidências, quer de ministros, quer do Conselho Europeu, por todos os Estados. Foi isso que eu disse, o senhor não percebeu. Veio aqui dizer-me que não há critérios democráticos, ou que eu disse não havia critérios democráticos. Isso é um erro, porque não foi isso que eu disse. O que eu disse é, e nós somos a favor, para que fique publicamente registado. Mas tem que concluir isso. Não, e vou concluir, e para que Vossa Excelência tenha conhecimento daqui para a frente, e não volte a dizer o que disse, que é inadmissível, nós somos a favor da NATO, somos a favor da Europa e somos pró-atlânticos. Além de que defendemos os valores e o património civilizacional comum do Ocidente, de sempre, desde sempre. Eu e todos os que estão aqui sentados na minha bancada. Agora, uma Europa de federalista, não. Uma Europa de Estados, nações que são soberanas e independentes, sim. Muito obrigado. Muito obrigado. Tem a palavra o deputado João Tili, a seguir o deputado Rui Tavares. Muito obrigado, Sr. Presidente. O Sr. Ministro diz que não percebeu as perguntas que eu lhe fiz. Se não percebeu, a culpa não é minha, elas eram muito básicas e eu então vou repetir. A primeira foi como se sente ao fazer parte de uma classe política que era protagonista, ou pelo menos permitiu, sem intervir nem regular toda esta verdadeira revolução ou mudança populacional que se verificou nos últimos anos. E a segunda ainda era mais simples, como prevê que a mesma União Europeia vai reagir à agenda da Hungria, que ontem mesmo tivemos a oportunidade de conhecer nesta casa, nomeadamente relativamente à competitividade da União Europeia, à imigração ilegal e ao apoio à Ucrânia. E para terminar, em jeito só de defesa de honra, 1 minuto, mas não, 10 segundos, para dizer ao Sr. Ministro que eu sou de direita e ando de metro, tenho esse direito. E ando de autocarro, também tenho esse direito. E do que os meus 3 filhos na escola pública, sou de direita. Quando preciso vou ao SNS. Isto desmonta todo o preconceito que a esquerda lança sobre nós. Nós não temos nada a ver com aquilo que dizem sobre nós. Nós somos o que somos, como muito bem disse agora o Dr. António Pinto Pereira, somos o que somos independentemente do que dizem que nós somos. Não é nada disso. Portanto, não é porque sejamos antissistemas que não somos, neste caso somos pró-europeístas, é porque não somos hipócritas. É só isso. Muito obrigado. Tem a palavra o Sr. Deputado Rui Tavares e a última intervenção será do Deputado Bernardo Blanco nesta segunda ronda. Iremos depois então continuar com a Sra. Secretária de Estado para fazermos a audição ao pós-Conselho Europeu. Muito obrigado. Um breve intervalo.